Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 22 de Lógica de Programação e Algoritmos. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos a estrutura case, vimos operadores lógicos que podemos utilizar em C e C++, no caso o operador e, ou. Vimos também o não e a tabela verdade de cada um deles, certo? Vimos também estruturas de repetição, no caso foram o for, while e do while. E fizemos uma breve comparação deles três com o que já vimos nas aulas de algoritmos, certo? Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através de vetores, que, como vocês já sabem, são variáveis capazes de armazenar vários valores. E cada um desses valores é identificado pelo mesmo nome, sendo diferenciado apenas por um índice. E esses índices, na linguagem C e C++, são usados para identificar as posições de um vetor que começam sempre em 0 e vão até o tamanho do vetor menos uma unidade. E temos aqui agora a declaração do vetor, que os valores em C e C++ são identificados pela existência de colchetes logo após o nome da variável no momento da declaração. Dentro dos colchetes, deve-se colocar o número da posição do vetor. Então, aqui eu trouxe para vocês uma breve comparação do que nós já estudamos em algoritmos sobre vetores com o que vamos estudar agora em C, certo? Como é que nós fazíamos para declarar um vetor em algoritmo? Nós usávamos o comando declare, escolhia um nome para a nossa variável, determinava quantas posições ele teria e o tipo primitivo deles. No caso aqui, seria declarado um vetor x de 5 posições do tipo numérico. E como isso é feito em linguagem C e C++? É feito de acordo com este exemplo aqui, ó. Aqui seria um vetor de inteiros de 10 posições. Certo? É inteiro por quê? Porque tem esse int. Int representa inteiro, certo? Então, no exemplo deste vetor, chamado vet, possui 10 posições começando de 0 até a posição 9, que é o tamanho do vetor menos 1, certo? E em cada posição, poderão ser armazenados números inteiros conforme especificado pelo int na declaração. O int é esse daqui. Aqui nós temos outro exemplo de vetor em C e C++, no caso aqui é do tipo char, certo? É um vetor de 5 elementos do tipo char, em que a posição começa em 0 e vai até a posição 4, que é o tamanho do vetor menos 1. E em cada posição podem ser armazenados caracteres conforme especificado pelo tipo char da declaração. E aqui deve ser lembrado que na linguagem C e C++ não existe o dado string. Dessa maneira, para poder armazenar uma cadeia de caracteres como o nome completo de uma pessoa, deve-se declarar um vetor de char, onde cada posição equivale a um caractere ou uma letra do nome. Então, deve-se lembrar, no entanto, que se fizer o uso de um vetor para armazenar uma cadeia de caracteres, deve-se definir uma posição a mais que é necessária para armazenar a marca de finalização da cadeia, como no caso este símbolo aqui, que é uma barra com um 0, certo? E nós temos também a atribuição de vetores, porque nós podemos determinar qual valor podemos atribuir a cada posição, como nós fazíamos em algoritmos. Aqui eu trouxe para vocês uma breve comparação, né? Em algoritmo, nós utilizávamos a setinha para fazer a atribuição dos valores para cada posição do vetor. Aqui já utilizamos o símbolo do igual, certo? Na linguagem de programação C e C++. Nós vamos ter o nome do vetor, no caso aqui é vet. Aqui é a posição 0, que vai receber o número 1, ou seja, vai ser atribuído o valor 1 ao primeiro elemento do vetor, porque em linguagem C e C++ o vetor começa na posição 0 e não na posição 1, como nós víamos em algoritmos, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo de atribuição de vetores em linguagem C e C++. No caso aqui, eu vou atribuir o nome Maria ao vetor nome. E aqui eu vou ter uma declaração de um vetor de 6 posições, em que vai ser do tipo char.
E aqui eu tenho um carregamento de um vetor em C e C++. Para que serve esse carregamento? Para ler os dados do teclado. Que dados seriam esses? Seriam os dados que o usuário irá digitar, certo? E esses dados serão atribuídos a um vetor. E como faríamos isso? Faríamos desta forma aqui. Utilizávamos um laço de repetição, no caso aqui foi o for, em que a variável de controle vai inicializar em 0 e irá percorrer todo o vetor até que este elemento da variável de controle seja maior do que 10, onde vai tornar esta verificação falsa, certo? E irá incrementar a cada rodada deste laço. No caso aqui, o usuário irá digitar todos os elementos de cada posição deste vetor. Da mesma forma que fazíamos nos algoritmos, só que agora iremos utilizar outros comandos de laço de repetição, que no caso é o for, que ele é utilizado em C e em C++, certo? E para imprimir um vetor em C e C++, como é que nós fazemos? Nós utilizamos também um laço de repetição, com o comando agora, que antes era cin, agora nós temos o cout, certo? O cout é utilizado para imprimir. O cin pega os dados do usuário. O cout, ele vai mostrar o que o usuário digitou. Então, aqui, ele vai mostrar os elementos deste vetor, certo? Irá mostrar os dados do vetor na tela. Então, aqui nós temos as matrizes em C e C++, em que vocês já aprenderam em algoritmos, que pode ser definida como um conjunto de variáveis de mesmo tipo e identificadas pelo mesmo nome. Essas variáveis são diferenciadas por meio da especificação de suas posições dentro desta estrutura. Então, como é a sintaxe dessa matriz? Como é que fazemos para declarar ela? Aqui nós temos uma expressão representando essa matriz, certo? Em que temos os tipos de dados, nome da variável e as suas dimensões. Os tipos de dados são o que poderá ser armazenado na sequência de variáveis que formam a matriz. O nome é o nome dado à variável do tipo matriz e as dimensões representam as possíveis dimensões da matriz. Aqui nós temos um exemplo de como fazer essa declaração de matrizes. No caso, eu trouxe para vocês uma comparação também de como foi feito em algoritmos e de como deve ser feito agora em linguagem de programação C e C++, certo? Como é que nós fazíamos? Utilizávamos o comando declare, o nome da sua variável, no caso aqui do exemplo é x, que vai ter 3 linhas e 5 colunas e vai ser do tipo numérico. Já em C e C++, eu vou declarar o tipo float para ser do tipo real, certo? No caso aqui, o nome dela é x, com 2 linhas e 6 colunas. Então, da mesma maneira, como ocorre com os vetores, os índices começam sempre em 0. Sendo assim, criou-se uma variável x contendo 2 linhas que vão de 0 a 1, com 6 colunas de 0 a 5, capazes de armazenar números reais. E aqui temos um exemplo de como é feita a declaração de matrizes em C e C++. No caso aqui, nós temos uma matriz com 4 linhas e 3 colunas do tipo char, certo? Essas linhas vão de 0 a 3, porque nós temos 4 linhas, e as colunas vão de 0 a 2, porque nós temos 3 linhas. E aqui nós temos uma comparação de como é feita a atribuição de matrizes em algoritmos e linguagem C++. Como vocês podem perceber, praticamente a diferença delas é porque no algoritmo utilizava-se a setinha e aqui utiliza-se o igual, certo? Aqui nós estamos atribuindo o valor 5 na posição referente à linha 1 e coluna 4 dessa matriz, certo? E como é que nós fazemos para carregar uma matriz em C e C++? Para ler dados do teclado e atribuir a uma matriz, supondo que tenha sido declarada como int mat73. Pode-se executar os comandos a seguir. O que foi feito aqui? Foi declarada uma matriz de inteiros com 7 linhas e 3 colunas. Então, como é que a gente iria carregar essa matriz para o usuário digitar os elementos dessa matriz?
E seria feito um laço de repetição para as linhas e outro laço de repetição para as colunas. O laço mais externo representa as linhas e o laço mais interno representa a coluna. Então, aqui esse CIN, ele vai receber os dados que o usuário vai digitar para a linha e a coluna, certo? E para mostrar os elementos dessa matriz, como é que a gente faz? Para mostrar os valores armazenados dentro de uma matriz, supondo que tenha sido declarada como float x10,6, pode-se executar os comandos a seguir. No caso aqui, essa matriz foi declarada como float, no caso ela vai ser do tipo real, e essa matriz x vai ter 10 linhas e 6 colunas, que vai ficar desta forma aqui, certo? Vamos ter dois laços de repetição, chamado for, em que o laço mais externo representa a linha, o laço mais interno representa a coluna. Como aqui nós temos 10 linhas, então a variável de controle vai percorrer essa linha até a 10ª posição. No caso a 9, porque aqui nós vamos ter 10 menos 1, que vai dar 9, porque ele sempre inicializa com 0, certo? E aqui da mesma forma, o J, que é a variável de controle do segundo laço, vai percorrer desde o 0 até o 6, porque nós temos 6 colunas. E aqui, com o comando cout, irá ser mostrado na tela o que o usuário digitou para cada posição dessa matriz. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês declarem um vetor de 5 posições em C e C++. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre vetores, declaração de vetores, as suas atribuições, como a gente carrega um vetor, como imprime um vetor, certo? Fazendo sempre uma comparação com tudo que a gente já viu anteriormente em algoritmos. Vimos também matrizes, declaração de matrizes, atribuição, como faz para carregar e imprimir as matrizes também, certo? E como eu falei, sempre fazendo uma breve comparação do que a gente aprendeu hoje com a linguagem C e C++, com a que a gente já viu em algoritmos, certo? E aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.